Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História de Mato Grosso do LAC Concursos. E desta feita, analisaremos a sociedade colonial mato-grossense. Começaremos observando esta imagem, o quadro do pintor Moacir de Freitas, ilustrando a chegada do governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, às Minas Cuiabanas. Essa imagem nós podemos utilizá-la para observar os elementos que compunham a sociedade colonial mato-grossense. Ao observar esta imagem, podemos ver elementos da alta burocracia metropolitana, dentre eles o governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes. Podemos ver elementos da elite, clérigos, elemento do alto clero. Podemos ver também indígenas, podemos ver negros escravizados, podemos ver homens livres pobres. Fazendo uma análise da composição desta tela, vemos elementos que faziam parte da sociedade colonial mato-grossense. Homens livres, ricos, homens livres pobres. Temos também as camadas médias e os escravos, tanto os negros da terra, os indígenas, quanto os negros africanos e seus descendentes, que também foram escravizados. Pois bem, na composição social, tínhamos os homens livres, fazendeiros, grandes comerciantes, burocratas do Estado e uma camada média. Dentre os livres pobres estavam os militares de baixa ou nenhuma patente e os garimpeiros, os mineiros, os trabalhadores das minas mato-grossenses, além dos pequenos agricultores. Entre os escravos estavam os indígenas, também chamados de negros da terra, e os negros africanos e seus descendentes, que também foram escravizados. Vamos fazer uma análise da composição das elites. Dentre os elementos das elites estavam os grandes latifundiários, os fazendeiros, que eram homens muito bem-sucedidos, que desenvolviam agricultura, até mesmo com a produção de excedente, que era vendida aos mineiros, à região, às cercanias de Cuiabá. E eles também eram donos de engenhos de açúcar, de farinha de mandioca e milho. Eram proprietários de terras e de escravos e representavam a camada superior da escala social. Esses elementos, ao chegarem às Minas Cuiabanas, requeriam, junto às autoridades burocráticas, as chamadas Cartas de Sesmarias. Requeriam a posse da terra, terras onde eles pudessem desenvolver uma economia, o cultivo de algum produto agrícola, muitas vezes vendendo esse excedente para a população local. Além disso, esses grandes latifundiários mato-grossenses chegavam a ocupar postos de comando político-administrativo na região, porque eram esses latifundiários os elementos que compunham as câmaras municipais, a qualidade de homens bons. Os homens bons eram uma espécie de vereador durante o período colonial. Esses homens bons, em geral, eram grandes proprietários de terras e de escravos, grandes latifundiários, esses bem-sucedidos fazendeiros. Ainda entre as elites, tínhamos os comerciantes, os grandes comerciantes, os burocratas de Estado, que eram políticos de carreira, elementos do alto clero, que chegavam como representantes da Igreja Católica em terras mato-grossenses, e funcionários públicos do alto escalão, que ocupavam o primeiro escalão administrativo. Entre os elementos da chamada camada média estavam os profissionais liberais, o baixo clero, professores,
funcionários públicos e militares, ambos de médio posto, e pequenos comerciantes. E na categoria de homens livres pobres, tínhamos militares de baixa ou nenhuma patente no período colonial, os garimpeiros, os mineiros, que eram os trabalhadores das minas mato-grossenses, os pequenos agricultores, que sobreviviam de roças, da pesca, da caça e da agricultura de subsistência, ou aqueles que não tinham nenhuma ocupação fixa, que não possuíam emprego fixo durante o período colonial. Eles eram enquadrados na categoria de homens livres pobres. Destaca-se, dentre a camada dos homens livres pobres, a figura dos soldados. Os soldados, geralmente, eram oriundos das famílias de poucas posses, ou seja, os escravos eram oriundos das famílias mais pobres. Muitos desses soldados encontravam no serviço militar uma forma de manter-se, mesmo recebendo baixos salários, mesmo recebendo um salário, uma remuneração considerada irrisória, era uma forma desses homens egressos de famílias de poucas posses, de famílias pobres, conseguirem se manter, apesar de receberem baixos salários. O contingente militar mato-grossense, durante o período colonial, foi pequeno se considerarmos a extensa fronteira com o domínio espanhol, a extensa fronteira oeste da colônia, a extensa fronteira da América Portuguesa. Levando-se em consideração a extensão da raia oeste, o contingente militar mato-grossense foi bastante diminuto. Porém, ele se mantinha do Alto Guaporé, onde nós tínhamos o Forte Real Príncipe da Beira, até o Baixo Paraguai, onde estava instalado o Forte Coimbra. Essas edificações, como sabemos, foram realizadas no governo de Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, o principal governante da capitania de Mato Grosso. Agora falaremos sobre a categoria dos escravos. É importante destacar que quando falamos de escravos, não estamos apenas nos referindo aos negros africanos e seus descendentes, uma vez que os indígenas também foram escravizados. E aqui em Mato Grosso, uma capitania periférica, utilizou-se bastante da escravidão indígena. Os escravos representavam uma parcela significativa da sociedade. Como já dissemos, era uma camada social composta de negros africanos e seus descendentes e pelos índios, que eram conhecidos como negros da terra. Portanto, além de escravizar os africanos e seus descendentes, os portugueses também escravizavam os povos indígenas, os chamados negros da terra. Haviam casos específicos em que a legislação portuguesa autorizava a escravização indígena. Uma outra característica importante da região mineradora foi a pobreza. Porque a mineração, a existência de ouro, passa uma falsa ideia de prosperidade, de um passado faustoso, o que na verdade não aconteceu. O ouro existiu, mas poucos se beneficiavam do mesmo. A maioria da população vivia em condições precárias. A grande maioria da população não possuía uma grande quantidade de bens materiais. A grande maioria da população era pobre. Livres pobres, índios e escravos acabaram mantendo relações de proximidade, relações de solidariedade, uma vez que estavam no mesmo barco, viviam em condições precárias de vida. Sendo assim, teremos o estabelecimento de uma teia, de um conjunto de relações de solidariedade entre homens livres pobres
indígenas e escravos. Teremos, portanto, o estabelecimento de uma rede de solidariedade para tentar amenizar a situação de pobreza vivida pela maioria da população das regiões mineradoras. A pobreza era agravada pela carência de alimentos, como se já não bastasse o fato de que as mercadorias que chegavam da capitania de São Paulo através das monções teriam um preço exorbitante. Para piorar ainda mais a situação, nós tivemos a ocorrência de pragas nas lavouras, pragas de ratos, de gafanhotos, o que prejudicava a produção local e aumentava ainda mais, agravava ainda mais a situação de carência vivida pela população mato-grossense ao longo do século XVIII. Na imagem temos a elevação de Cuiabá à categoria de Vila Real do Senhor Bom Jesus, mais uma imagem que pode ser utilizada para ilustrar elementos da sociedade colonial mato-grossense. Temos homens livres pobres, temos os escravos, temos os elementos da elite e os burocratas de Estado. Um livro bem interessante para conhecermos as reais condições de vida de Mato Grosso, principalmente de Cuiabá, os primeiros tempos de colonização ao longo do século XVIII, é o livro A Conquista da Terra no Universo da Pobreza, da historiadora Luísa Volpato. Este livro nos dá uma clara ideia, uma clara visão, um aspecto verdadeiro do que foram os primeiros tempos das Minas Cuiabanas, a difícil conquista da terra nesse universo de pobreza. Vale a pena ser conferido. E aqui nós temos um mapa com a capitania de Mato Grosso, o domínio colonial, entre 1748, quando fora criada a capitania de Mato Grosso, e 1943, quando ocorrem as primeiras divisões administrativas com a criação dos territórios federais de Ponta Porã ao sul e do Guaporé, na região mais ao noroeste. Veja no mapa como a fronteira mato-grossense era muito extensa. Ao longo de aproximadamente 1.500.000 quilômetros quadrados era o território da capitania de Mato Grosso, quando fora criada. E a mineração foi, durante o século XVIII, a principal atividade econômica da capitania de Mato Grosso. Mas que, infelizmente, os lucros dessa mineração de ouro, de aluvião, não foram desfrutados por todos os elementos que compunham a sociedade colonial. Muito bem, amigos, era o que tínhamos para hoje. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.